Olá pessoal, como estão? Espero que bem. Eu sou a professora Claudilene Melo, professora de matemática, e agora nós teremos uma aulinha maravilhosa do 6º ano, tá? Matemática do 6º ano. Hoje, para a gente discutir um pouco sobre leitura e interpretação de gráficos e tabelas, tá? Um conteúdo que faz parte aí da unidade temática de estatística e probabilidade. Então, nós iremos compreender a leitura, como que a gente faz a leitura de gráficos, de tabelas, valores, né? Que quando a gente tem situações diversas, a gente costuma organizar para ficar melhor, visivelmente melhor, mais compreensível através de gráficos e tabelas, ok? Então, o objetivo da aula de hoje é a gente conseguir montar um gráfico a partir de resultados, de valores, né, de uma pesquisa, de algo do tipo, que foram organizados em tabelas. Associar os elementos de uma tabela a um gráfico, tá? Vamos lá. Gente, vocês têm hábito, costumam assistir TV, né, ler jornais, revistas, né, noticiários, enfim, vocês costumam ver gráficos em quais situações? Né? Acho que pelo menos em livros, lá no livrinho de matemática, né, vocês devem ver gráficos. Além dos livros didáticos, além dos livros escolares, vocês veem gráficos em mais alguns lugares, né? Porque gráficos é a maneira mais comum da gente conseguir organizar dados de maneira facilmente compreensível. Então, vamos ver aqui algumas situações. Olha aí, um gráfico bem típico, né, que é muito comum ser apresentado nas mídias, né, nos jornais, em sites de informação, enfim. Um gráfico que trata, neste caso, da quantidade de pessoas que vieram para o Brasil ao longo aí dos últimos anos, né, vindo aí de outros países. Então, são situações como essa que a gente vai estar analisando na aula de agora, tá bom? Pronto, para que servem os gráficos? Então, como eu já falei, gráfico é muito útil porque é a melhor maneira que a gente tem para organizar os valores de modo fácil, facilmente visível, facilmente compreensível, tá? Então, aqui nós temos um gráfico de barras, um gráfico muito comum, né, que aparece em um monte de situações, e neste gráfico ó, a gente observa que nós temos representados a produção de bicicletas, né, bicicleta Superbike, em 2011. O gráfico de barras é interessante porque o nível ou a altura das barras formadas nos dá a informação da quantidade de bicicletas que foi produzida. Olha aqui, no eixo, que está na vertical, nós temos a representação da quantidade de bicicletas produzidas. E a altura dessas barras nos dá a informação desta quantidade, quantas bicicletas foram produzidas. Então, é um gráfico muito usado e a gente vai detalhar mais, tá? Então, em geral, gente, um gráfico tem que ter um título, tá? Logo aqui em destaque, e esse título tem que identificar o assunto que está sendo tratado. Neste caso aqui, ó, quando a gente lê produção de bicicletas Superbike no primeiro semestre de 2011, não fica claro do que ele está falando, né? Então, o título deve estar aí visível em destaque e identificando do que trata o conteúdo. Assim como os dois eixos, ó, duas barras, né? Os dois eixos perpendiculares, um horizontal e o outro vertical. Neste caso, o eixo horizontal está marcando os meses. A gente vê aqui escrito, ó, começa com janeiro, fevereiro, março e vai na sequência. E o eixo da vertical, como eu já falei, mede a quantidade de bicicletas produzidas, não é? Numa escala, né? Isso é uma coisa que a gente precisa observar muito, tanto os gráficos que a gente vê nas mídias, nos livros, onde for, se essa medida está dividida proporcionalmente, ou seja, se a escala aplicada aos eixos se está ok, tá? Porque nem sempre a mídia divulga gráficos
verídicos, que passam dados reais. Às vezes eles são tendenciosos para induzir o leitor a pensar, né, a tirar conclusões equivocadas. Né? Então, repetindo aqui, ó, os eixos, né, devem estar numa escala adequada. Então, aqui no caso, os valores, a quantidade de bicicleta está sendo marcado de 50 em 50. Né? Cada nívelzinho aqui vai de 50 em 50 bicicletas. Ok? Então, elementos necessários, né, para a gente observar em um gráfico de barras. Então, olhando para este gráfico, vamos procurar responder aqui as questões, né, que trata. Então, primeiro, qual é o título desse gráfico? A gente já falou, né, que é a produção de bicicletas, olha lá em destaque, título do gráfico. Depois, pergunta 2, quantas bicicletas foram produzidas em janeiro? E aí, gente, analisando o gráfico aqui, qual dessas colunas representa o mês de janeiro? Então, a gente vê no eixo que está na vertical, que é a primeira coluna, ó. O mês de janeiro está sendo representado aqui. E a altura dessa coluna vai até o ponto 150. Lembra que o eixo que está na vertical representa a quantidade de bicicletas produzidas. Ou seja, em janeiro foram produzidas 150 bicicletas. Tranquilo? E em maio, sei que vocês estão atentos, ligadinhos aí, ó. Maio é onde? É esse último que está mais alto, será? Não, né, gente? Maio está aqui, ó, é o penúltimo. A penúltima barra mostra a quantidade de bicicletas que foi produzida em maio, que no caso aqui vai até a altura de 250, ou seja, foram 250 bicicletas produzidas em maio. Outra pergunta, em que mês a produção de bicicletas foi maior? E essa é uma das maiores vantagens do gráfico de barras. Quando a gente quer comparar alguns valores. No caso aqui, a gente não tem a representação dos meses de janeiro até junho. A pergunta é, em que mês a produção de bicicleta foi maior, tá? Ou seja, teve uma maior quantidade de bicicletas produzidas, né? E a gente vê que o gráfico mais alto aqui foi no mês de junho, né? Então, em junho, nós tivemos a maior produção de bicicleta. Em que mês a produção de bicicletas atingiu o dobro da produção em janeiro? Gente, o que é dobrar? É multiplicar por 2, ou seja, foi 2 vezes maior do que a produção de janeiro. Qual foi mesmo a produção de janeiro que a gente viu aqui há pouco tempo? 150 bicicletas. O dobro de 150, então, é quanto? 2 vezes 150, 300. 300 está aqui, neste nível. E olhando para o gráfico, nós vemos que é a coluna mais alta. Ou seja, junho foi quando teve uma produção, uma quantidade que foi o dobro da quantidade produzida em janeiro. Beleza? Entenderam aí como a gente consegue representar os valores, os elementos, né, do que for em pesquisa em um gráfico, e o gráfico devolve uma leitura para a gente rápida e bem simples, ok? E aí, se a gente quiser construir um gráfico, como é que a gente vai fazer? Quais são os passos? Quais são as ideias, né? Muita coisa aí a gente já falou. Vamos só organizar as nossas ideias aqui, inclusive no slide, para vocês fazerem as anotações de vocês, pausarem aí o slide, anotar direitinho para quando vocês forem construir saber direitinho o que fazer. Então, a gente começa com a seguinte pergunta, né? Nós temos essa situação aqui, uma professora de 6º ano, que está aqui sentadinha, e ela tem 30 alunos, ó. E ela pergunta para seus alunos como que eles aproveitam as suas horas de lazer, tá? 30 alunos responderam o que eles fazem nos seus horários de lazer. A resposta dos alunos está representada aqui nesta tabela, ok? Olhando a tabela, a gente vê que teve 5 respostas diferentes, ó. Alguns disseram que praticam esporte, outros que leem livros e revistas, outros passeiam com a família, outros assistem a TV e, por fim, os que jogam videogame. Na coluna de frequência ou da frequência, a gente tem alguns números.
Qual é o significado desses números aqui, tá? Significa, minha gente, que 10 alunos, não são 30, olha lá, 30 alunos dessa professora, 10 alunos disseram que no seu tempo livre praticam esportes. Este 4 está dizendo que 4 leem livros. E assim vai até a última linha. No caso, 5 alunos aqui, ó, que jogam videogame, tá? As respostas dos seus alunos a professora organizou ali naquela tabela. E a ideia agora é construir um gráfico de barras, para que a gente consiga perceber essas informações ainda melhor. A tabela está organizada, beleza. Mas vocês vão ver que quando a gente constrói um gráfico, a leitura fica ainda mais fácil, tá bom? Então, como ela comentou aqui, olha, frequência, que é o título aqui da segunda coluna, tá vendo? Representa ou indica a quantidade de alunos que deram uma determinada resposta. Beleza, gente? É como a gente chama em estatística a quantidade de valores, né, para as variáveis do problema em questão. E aí, como a gente falou, para construir o gráfico, a gente precisa do título. E o título tem que identificar o assunto ao qual está sendo tratado, né? O assunto em questão. Depois, a gente precisa dos nossos eixos perpendiculares, ó, um na vertical e outro na horizontal. Olha aqui, também identificados do que cada um está falando. Então, neste caso, o título do gráfico é forma de lazer preferida. Lembra que 30 alunos responderam a melhor forma de lazer que eles têm. O eixo da vertical está representando a frequência, ou seja, a quantidade de alunos que deu cada resposta diferente. E aqui na horizontal nós temos as formas de lazer. Vocês lembram quais foram as respostas dos alunos? Lembram quantas foram as respostas? Vamos voltar aqui no slide anterior. Olha lá, as respostas foram: pratica esporte, lê livros, passeia com a família, assiste TV ou joga videogame. Foram 5 tipos de resposta diferente. Então, na hora, depois a gente volta para pegar aqueles valores, tá? Na hora de representar aquelas informações aqui no gráfico, a forma de lazer não está aqui no eixo horizontal, a gente vai identificar cada uma das respostas, no caso foram 5. Como a gente vai fazer um gráfico de barras, a gente delimita igualmente espaçado, né, a base das barras que a gente vai subir, né? A gente marca aqui, ó, a distância de cada uma das bases que a gente vai levantar, marcando aí a quantidade de respostas para cada uma dessas atividades, ok? Então, 5 marcações. E aqui pertinho colocamos os nomes de cada um, a que se refere, tá bom? Por fim, a gente vai ver agora o que a gente vai colocar aqui, né? E até onde vai o nosso gráfico. Então, ó, em destaque ali em amarelo. A gente está ali destacando em amarelo a definição de frequência. Frequência indica a altura de cada retângulo. A frequência aqui não vai dar a quantidade de respostas de cada um. Então, dependendo deste número, a gente vai formar os retângulos, né? Delimitar a altura desses retângulos. Então, gente, no eixo da vertical, ó, nós temos a frequência. A gente vai graduar esse eixo, ou seja, iremos dividir, colocar os valores aqui, né, para definir o nível, a altura das nossas colunas, tá bom? A partir do 0. Então, a gente sai marcando, dividindo igualmente, né, a partir do 0, em ordem crescente. Então, vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, tá bom? Lembra que lá naquela tabela a gente tem as respostas dos alunos, ou seja, 10 praticam esportes, então o nosso gráfico vai lá até o ponto 10. Foram 4 alunos que leem livros e esses valores aqui, ó, estão representados nesse gráfico, né? Na próxima etapa aqui, ó, a gente já dividiu, colocou as alturas direitinho no eixo da vertical e colocamos a quantidade de alunos que respondeu cada uma das atividades. Então, 10 praticam esportes. Olhando para o gráfico, a gente consegue observar as mesmas informações que tem lá naquela tabela. Quantos se dedicam à leitura? Então, olha aí, ó, 4 pessoas.
Quantos vão passear com a família? Então, vai até o nível 8, 8 daqueles alunos. Assistem TV, apenas 3, ó. E videogame vai até o nível 5, dizendo que foram 5 alunos que preferem jogar videogame. Ok, minha gente, deu para compreender? Então, o gráfico de barra é muito, muito útil, é muito interessante de a gente trabalhar com ele, porque a gente olha para o gráfico e consegue observar muito mais facilmente e rapidamente. Ó, comparando aí, dá para dizer qual é a atividade que tem mais alunos dedicados, né não? No caso ali, ó, o nível mais alto, que é esportes. E qual é a atividade que atrai menos, ou seja, tem menos alunos que se dedicam? É a TV, tá? A gente vê isso pelo nível das barras, ok? E neste slide, dá um print aí na tela, né? Aqui tem um resumo geral de tudo que a gente falou, né? Do que vocês precisam saber para construir o gráfico de barra de vocês. Façam suas anotações, assistam a aula quantas vezes forem necessárias para você compreender bem o conteúdo, tá? E aí agora é a gente treinar, ver se entendeu direitinho o que a gente discutiu até aqui, tá bom? Então, a gente começa com esse probleminha aqui, ó, que diz: veja na tabela abaixo o resultado de um estudo realizado em certa escola sobre a frequência dos alunos à biblioteca em cada dia da semana, tá? Então, o que é que diz aqui na tabela? Olhando para a tabela, o que é que a gente consegue compreender? Frequência dos alunos à biblioteca. Lembra que a gente falou de frequência? A frequência é a quantidade de alunos que vai fazer aquela coisa ali em questão. Neste caso agora, o que é que a gente está falando? A frequência dos alunos à biblioteca, durante os dias da semana. Então, na segunda-feira, quantos alunos frequentam a biblioteca? Olhando para o gráfico, a gente vê, ó, que são 25. Na terça, vão 34 alunos. Na quarta, 38 alunos. Na quinta, 45 alunos. E na sexta, 50 alunos. Então, a tabela está tudo muito organizado. Está fácil da gente ver e comparar alguns valores também. Por exemplo, a gente poderia querer saber em qual dia que tem mais pessoas. Então, olhando para a tabela, a gente vê que a maior quantidade está aqui, na sexta-feira, 50. Só que, vocês concordam que se a gente se afastar, olhar para essa tabela bem de longe, ó, da distância, eu, que devia estar com meu óculos agora aqui, inclusive, de longe eu não vou enxergar que tem 50 pessoas que frequentam a sexta-feira, que tem 34 pessoas que frequentam a terça-feira, tá? Mas, quando a gente põe essa informação no gráfico, aí fica muito mais fácil da gente perceber isso, tá? Então, a partir desta tabela, minha gente, nós iremos construir o gráfico de barras, conforme a gente viu há pouco, né? Então, traçamos os eixos da horizontal e da vertical, um nome para o gráfico, olha aí, frequência de alunos da biblioteca, define quais são as variáveis em cada eixo. Então, na horizontal tem os dias da semana, olha aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E na vertical, a frequência, ou seja, a quantidade de alunos que frequentou a biblioteca em cada dia da semana, tá? Eita, vamos dar um destaque nesse gráfico? Vamos olhar para ele melhor? Observem atentamente a este gráfico. Vocês acham que ele está certinho? Eu já coloquei ali de preto, ó, que eu olhei logo e vi que esse gráfico não está certinho, ele contém erros. A questão agora e o desafio é, quais são os erros? Você consegue identificar? E aí? Faz de conta que deu uma pausa aqui, né? E você pausa esse seu vídeo e fica olhando para ele e tal, para ver se você consegue perceber. Depois que você analisar, solta aí o vídeo para continuar a aula, né? Porque a gente não pode esperar, eu vou ter que falar já aqui quais são os erros, né? Então, este gráfico não está correto. A maneira como ele foi apresentado, foi feito, induz a erros. Onde será que está? Então, aqui, os dias da semana estão ok. Está na ordem, tudo certinho. Mas, gente, se a gente olha aqui no eixo da vertical, que é a frequência, olha, do 0, foi para o 25, pulou para o 34, depois para 38, 45, 50. Mas
esses níveis, essas alturas aqui não estão igualmente divididos? Então, a escala aplicada aqui no eixo da vertical, ela não é verdadeira, ela está errada, tá? Porque essas divisões deveriam ser proporcionais, com números proporcionais, ou seja, aumentando sempre da mesma quantidade, como o gráfico que a gente fez anteriormente, tá? Tem 25 do zero para cá na primeira medida, olha, mas a primeira medida tem 25, né, mede 25, mas a segunda mede 9. Do 25 para o 34 não vai 9. Do 34 para o 38, ó, vai apenas 4. Então, é uma variação ainda menor, tá? Então, a escala que foi aplicada aqui, neste gráfico, no eixo da vertical, ela está errada. Deveria ficar igualmente distribuída e nisso os níveis das barras não vão ficar como está aqui. Porque aqui a gente vê isso crescer regularmente, mas na realidade não vai. Né? Vai ficar naquele sobe e desce e não subindo linearmente como está. Ok, minha gente? Então, o desafio aí agora para vocês é pegar o papelzinho quadriculado ou pega lá uma folha de caderno, uma folha em branco, faz o seu sistema de eixos, divide essas distâncias igualmente e representa os valores aqui, ó, o número de alunos frequentando a biblioteca em cada dia da semana. E aí depois construa os seus gráficos, construa as suas barras. Vocês vão ver que o crescimento não vai estar linearmente como está nesse caso. Tranquilo, minha gente? E este foi o conteúdo da aula de hoje. A gente trabalhou com a leitura de gráficos e tabelas, associando um gráfico a uma tabela. Tá? Conteúdo de extrema importância e que vocês vão estar sempre vendo, repetindo, construindo, tá? Porque realmente o uso de gráficos é muito importante para a gente fazer uma análise simples e direta de uma representatividade, né, qualquer e de modo mais fácil, ok? Então, por hoje é só, nossa aula fica aqui. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem e até a próxima!